Alexandre, o Grande, Júlio César, Gengis Khan, Napoleão Bonaparte. O término dos 4 grandes conquistadores. Imagine um homem que chorou porque conquistar 2 milhões de milhas quadradas não foi o bastante para ele. O caçador de glória, Alexandre, o Grande, só se importava com uma coisa: conquistar o mundo. Ele lançou seu exército na batalha sem medo de derrota, como se fosse imortal. E por que não pensaria assim? O homem estava em uma onda de vitórias por 10 anos. Seus homens estavam cansados, queriam voltar para casa e desfrutar das luxúrias que haviam conquistado, mas seu rei não se importava com riquezas, nem mesmo com o governo. Estava tudo indo bem até ele encontrar um obstáculo na Índia. Alexandre perdeu muitos homens lutando contra Porus, sua batalha mais desafiadora. Ele mesmo ficou ferido, enquanto seu cavalo morreu em combate. Ele continuou pressionando seus homens, mas do outro lado do rio havia outro vasto exército indiano, revigorado e pronto. Enquanto seus homens estavam cansados e fracos, eles imploraram a Alexandre para encerrar, chamar de campanha ou chamar de império, mas voltar para casa. E pela primeira vez, o senhor não ouviria ninguém e foi forçado a obedecer. Este foi o começo do fim para ele. Infame por seu hábito de beber, certa noite, exagerou e ficou gravemente doente. Seus generais oportunistas se reuniram rapidamente para ver seu rei e perguntaram a quem pertenceria seu vasto império após sua morte. Alexandre respondeu: ao mais forte. Isso desencadeou uma guerra entre seus generais, que durou quase 50 anos. O Império Macedônio foi desfeito antes mesmo de se consolidar, mas, de qualquer forma, nunca se tratou da Macedônia em primeiro lugar. Para Alexandre, era apenas sobre Alexandre. Ele ficou paralisado e foi declarado morto pelos médicos. Historiadores gregos escrevem que o corpo de Alexandre não se decompôs por 6 dias após sua morte, o que prova que o rei guerreiro era de fato um deus. No entanto, falharam em perceber que ele não estava morto para começar. Cientistas modernos acreditam que Alexandre sofreu de um distúrbio neurológico que o colocou em coma. É muito possível que Alexandre tenha ouvido os planos de seus homens antes de ser enterrado vivo. Gaius Júlio César, o fanboy de Alexandre. Enquanto Alexandre chorava porque não tinha mais mundos a conquistar, César teria chorado ao ler as proezas de Alexandre. Ele disse a seus homens: quando tinha minha idade, havia conquistado Dário, mas até agora nada foi realizado por mim. Seu ideal era Alexandre, e ele acabou sendo igual a ele, auto-obsessivo e narcisista. Uma vez que obteve poder significativo como general e estadista, minou o sistema republicano romano e se declarou ditador perpétuo, ditador em perpetuidade. Ele não tinha vergonha, conforme relatos, de dizer: se você deve quebrar a lei, faça-o para tomar o poder. Em todos os outros casos, observe-a. Senadores em Roma temiam que César quisesse estabelecer uma monarquia que erosionaria completamente a autoridade deles. Em 15 de março de 44 a.C., um grupo de 60 senadores o assassinou em uma reunião do Senado. Coletivamente, o grupo o esfaqueou 23 vezes para mostrar quanto o amavam. A última coisa que César viu foi seu próprio filho adotivo e aliado confiável, Marcus Brutus, presente entre os agressores. Na era medieval, famosa pelos cruzados, Gengis Khan emergiu como a besta do Oriente. Ele conquistou o dobro de terras que Alexandre e estava determinado a unir o mundo sob uma espada. Mas, ao contrário de Alexandre ou César, ele não se via como Deus ou um Messias. Sabia que era um tirano e se gabava abertamente disso. A maior felicidade é dispersar seu inimigo, conduzi-lo diante de você, ver suas cidades reduzidas a cinzas, ver aqueles que o amam envoltos em lágrimas e reunir em seu seio suas esposas e filhas. Há várias versões de sua morte. Rashid ul-Din escreve que ele sucumbiu à peste bubônica, enquanto Marco Polo, o famoso viajante italiano, escreve que foi baleado a cavalo
e morreu alguns dias depois devido aos ferimentos. Outro relato diz que foi castrado fatalmente por uma princesa do Império Xia Ocidental, a quem ele mantinha forçadamente como concubina. A razão pela qual sua morte não é bem documentada como a de outros conquistadores é porque deveria ser um segredo. Antes de morrer, Khan instruiu sua família e seguidores a manterem sua morte em segredo, pois ocorreu no pior momento possível. Os mongóis estavam na fase vital de sua conquista desejada, de 20 anos do Império Xia Ocidental. Aquela conquista era mais importante para o moribundo Genghis Khan do que seu próprio grande funeral. Mesmo seu cadáver trouxe morte. Seus seguidores massacraram todos no caminho por onde seu cortejo fúnebre passava para manter tudo em segredo. Avançando 5 séculos, talvez o maior conquistador a viver foi Napoleão Bonaparte. A transição de espadas e lanças para artilharia havia ocorrido, e Napoleão era um gênio incontestável nessa arte da guerra. Embora tenha se tornado imperador em nome da defesa da França revolucionária, suas ambições o levaram além. Sua personalidade era provavelmente ainda mais bizarra do que a dos outros grandes conquistadores. César se considerava o único Messias para seu povo. Alexander pensava ser um deus. Genghis era um tirano dominador. Enquanto isso, Napoleão se considerava um artista da guerra. Ele afirmava: "Eu amo o poder, mas é como artista que o amo." Para ele, o campo de batalha era uma pintura, e ele era um artista desenhando-a. Seu poder de concentração era enorme, assim como sua memória para detalhes e fatos. Em uma campanha em 1805, um de seus subordinados não conseguia localizar sua divisão, enquanto seus ajudantes vasculhavam mapas e papéis. O imperador informou ao oficial a localização atual de sua unidade, onde estaria nas próximas 3 noites, o status e o resumo da força da unidade, bem como o registro militar do subordinado. Isso em um exército com 7 núcleos e um total de 200.000 homens. Com todas as unidades na Lua, tudo estava retratado em sua mente. Ele varreu vitórias por partes da Europa e da região do Mediterrâneo, com suas forças movendo-se tão rapidamente quanto o vento, apenas mais ruidosas. No entanto, as apostas ficaram mais altas, o número de mortes aumentou e as batalhas se tornaram ainda mais ensanguentadas. Eventualmente foi derrotado na Batalha de Waterloo em 1815 e capturado pelas forças britânicas. Ele não foi condenado à morte, já que os britânicos não queriam que ele morresse como um mártir. Em vez disso, foi colocado em prisão domiciliar com alguns de seus seguidores em uma choupana apodrecida. Viveu o resto de sua vida em constante negação de suas circunstâncias. Quando realizava um jantar, esperava-se que os homens vestissem trajes militares e as mulheres aparecessem em vestidos de noite e joias. Queria sentir que ainda estava governando. Anos de isolamento e solidão cobraram seu preço e finalmente morreu em 5 de maio de 1821, fazendo sua última confissão à França, ao exército, a Joséphine. Basicamente expressou tudo o que lhe era caro: seu país, sua carreira militar e sua esposa Joséphine. Este foi o fim dos 4 grandes conquistadores. Alguém entre eles morreu devido a uma doença súbita. Outro foi morto pela traição de seus próprios homens. Uma flecha levou a melhor sobre Genghis Khan, enquanto o artista morreu em cativeiro. Embora os 4 grandes conquistadores tenham deixado este mundo em circunstâncias diferentes, tinham uma coisa em comum: todos morreram desejando mais.